Bem-vindos ao terceiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. A edição deste ano é dedicada à escritora Agostina Bessa Luís, cujas comemorações do centenário do nascimento, ocorrido a 15 de outubro de 1922, em Vila Miã, Amarante, em Portugal, se estenderão até ao próximo ano. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride tão importante para a língua e para a literatura lusófonas. A obra que Agostina Bessa Luís nos legou é um monumento de genialidade que inovou e alterou o panorama da literatura que usa a língua de Camões. Agostina Bessa Luís, que nasceu há apenas 100 anos, um lapso de tempo que é curto quando visto pelo prisma da história, passou rapidamente a fazer parte integrante da cultura lusófona de um modo tão íntimo que já se tornou hábito referirmos-nos a ela apenas pelo nome próprio, Agostina. Agostina é uma das escritoras mais singulares e fascinantes da literatura portuguesa do século XX. É autora de uma vasta e diversa obra literária composta por romances, contos, biografias, peças de teatro, ensaios, livros infantis e de memórias. Viveu momentos cruciais de mudança na história de Portugal e na história universal. Ler um livro de Agostina é um exercício contínuo de filosofia, de encontros e reencontros com os nossos mais íntimos pensamentos. É o que acontece quando a escritora nos fala do papel da memória na nossa existência. O que melhor fixamos é o que amamos, escreveu ela com toda a simplicidade de quem levanta um véu sobre uma verdade que de outro modo poderia passar despercebida. O terceiro encontro virtual de escritores lusófonos realizar-se-á de 26 a 30 de dezembro e será transmitido pelos canais da Coordenação de Ensino de Português na Venezuela e do Correio da Venezuela. Também poderá ser visto através da página de Facebook da Embaixada de Portugal em Caracas. Este evento conta com o apoio da Embaixada de Portugal, do Instituto Camões, da Coordenação de Ensino de Português da Venezuela, do Instituto Português de Cultura, do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas no Brasil, do Correio da Venezuela e do escritor moçambicano Delmar Gonçalves, que tem dado um valioso apoio através dos contactos que tem facilitado com alguns escritores lusófonos, entrevistados em anteriores edições deste encontro, assim como na edição de hoje. A ele, como a todas as instituições que referi, o meu sincero agradecimento por contribuírem de modo tão importante para esta atividade que pretende dar a conhecer o riquíssimo património literário de língua portuguesa de diferentes continentes e contextos culturais diversos. A língua portuguesa é um fator simultaneamente de diversidade e aglutinação de uma identidade multicultural única, o mundo lusófono. Os escritores que este ano foram convidados revelam-nos experiências diferentes, refletidas nas páginas das suas obras. No entanto, todos eles têm um elemento em comum, a língua portuguesa. No encontro deste ano, teremos a oportunidade de ouvir e falar com o jovem escritor português Afonso Reis Cabral, vencedor do Prémio Leia em 2014, com a Cátia Bandeira de Melo Gerlach, escritora brasileira que em 2018 foi galardoada com o Prémio Escritora Sem Fronteiras do Brasil. Com o poeta e escritor moçambicano Carlos Paradona Roque, atual secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos, e com o historiador e escritor macaense Jorge Alberto Rangel, atual presidente do Instituto Internacional de Macau. Iremos também ter o prazer de conversar com Maria Fátima Marinho, uma das maiores especialistas da obra de Agostina, docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e autora de várias obras na área do estudo da literatura portuguesa. Na Venezuela,
onde existe uma grande comunidade portuguesa e onde o ensino de português se encontra em expansão, com cada vez mais escolas a ensinar a língua a um número de alunos que não para de aumentar, este evento pretende divulgar o valor que o português tem na atualidade e, sobretudo, a importância que terá no futuro dos jovens e do mundo. Este ano foi especialmente produtivo para o ensino de português na Venezuela, onde, hoje em dia, contamos com mais de 9.500 alunos que aprendem a língua de Camões, dos quais aproximadamente 8.900 no ensino oficial, distribuídos por mais de 30 escolas. Cerca de 110 alunos têm aulas de português em regime extracurricular nas escolas venezuelanas. Por sua vez, as associações da comunidade portuguesa desempenham um papel insubstituível e de crucial importância, ensinando português a mais de 470 alunos na Venezuela. Queridos amigos, este terceiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela procurará celebrar um dos mais extraordinários, admiráveis e belos frutos que a nossa língua nos proporciona: a literatura que nos fala na língua de Camões e na língua de Agostina. Espero que possam desfrutar e aprender com o que estes autores nos contarão e que será certamente uma homenagem muito especial à lusofonia. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a este terceiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino de português aqui neste país sul-americano, Venezuela, aqui em Caracas, da Embaixada de Portugal. Este encontro tem o apoio da Embaixada de Portugal, que é o Instituto Camões, Coordenação de Ensino Português na Venezuela, Correio da Venezuela, também o Instituto Português de Cultura, que nos está a ajudar e a apoiar nesta edição do terceiro encontro virtual de escritores lusófonos, e os CLPs de língua portuguesa de Maracai e Caracas, que também ajudam a difundir esta iniciativa cultural que já por terceira vez realizamos no mês de dezembro. Esta oportunidade nós temos conosco uma escritora brasileira, o seu nome é Kátia Bandeira Melo Gerlach, que temos a honra de tê-la conosco, aqui para o público venezuelano e de outros países do mundo que se conectam com as nossas redes e que gostam muito de conhecer estas novidades, estas, como diria, sim, novidades sobre o mundo, o panorama literário lusófono. Kátia, muito obrigado pela essa honra que tu nos dás de ter-te aqui conosco como escritora brasileira que és, e poderes falar um pouquinho sobre ti e a tua obra conosco. Obrigada pelo convite, obrigada ao Instituto Camões, obrigada à Embaixada de Portugal, e eu agradeço muito a oportunidade. Sim. Gostaria de apresentar a Kátia. Kátia de Bandeira de Melo Gerlach é natural do Rio de Janeiro, é carioca, radicada em Nova Iorque, formou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de Londres e pela New School of Law e professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas. Integrou o corpo docente da Universidade Reconhecida do Brooklyn, sob a reitoria de Henrique Villamatas. Teve participação no Disquet International Program em Lisboa, através de um estipêndio, uma bolsa de estudos pela Fundação Luso-Americana. Também tem sido agraciada pelo programa da New York Foundation for Artes Literárias, publica em La Cause Littéraire, Curious Fiction, Words Without Borders, São Paulo Review, Jornal Rascunho e revista Cenas. É colunista da Filos, revista de Literatura da União Latina, e também na editora Confraria do Vento. É o seu terceiro livro de contos, ou seja, Colisões Bestiais.
particulares, publicada pela editora Confraria do Vento, do Rio de Janeiro. Publicou Forrageiras de Jade em 2009 e Forasteiros em 2013, editados pelo projeto Dulcineia Catadora. Lançou também Jogos Benditos e Folias Malditas, pela editora Confraria do Vento em maio de 2017. Kátia participou e organizou diversas antologias e coletâneas. Recebeu o prémio Escritora Sem Fronteiras no Festival Literário Filipe Poços em 2018. Em 2020 foi a escritora convidada para o 9º Encontro de Língua Portuguesa organizada pela UMBAS Boston e Instituto Camões. É escritora convidada pela West Point Academy e Columbia University. E queria só me fazer também reconhecer a ajuda que a Gisela da Filipe Poços também nos tem dado na edição passada e nesta edição também. Um beijinho para a Gisele, que se nos estiver a ver. Também é tua amiga, não é, Kátia? A Gisele também, muito, muito querida Gisele, parceiras no crime, como se diz. Kátia, vejo aqui uns livros com uns títulos bastante sugestivos e bastante interessantes. Mas antes disso, gostaria que nos falasse um pouco de ti. Onde nasceste? Nasceste no Rio de Janeiro, onde cresceste, como foste parar aos Estados Unidos? Um pouquinho da tua vida. Sempre faço essa pergunta no princípio. É até difícil saber por onde começar, mas eu nasci. Eu gosto de dizer que eu nasci em Copacabana. Eu sinto que isso é fundamental na minha vida, ter nascido em Copacabana e ser ligada a Copacabana até hoje, emocionalmente, afetuosamente, porque a Copacabana, no Rio, é um bairro com todo tipo de movimento, gente, densidade populacional, ali tudo acontece. E eu acho que isso sempre veio influenciar o meu trabalho, essa sensação de estar em Copacabana, esse lado tão humano da cidade. Copacabana realmente é um mundo em si, reúne tudo. E um tanto do Nelson Rodrigues, né? Eu sinto que eu nasci no país do Nelson Rodrigues também, que ele descreve tão bem, e que era aquela sociedade quando eu nasci em Copacabana, tão bem retratada por ele. E então, agora, quanto a vir morar fora, isso tudo é um pouco inesperado, assim. Eu nunca tinha... O Brasil sempre foi um país mais longínquo, né? E eu comecei a viajar só aos 15 anos, nunca tinha saído do Brasil, mas eu, em seguida fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, no Texas, e a partir desse intercâmbio eu passei a ter muito interesse em viajar e até tinha pensado em fazer diplomacia, fazer o Itamaraty, mas aí a vida foi me levando, fiz direito, morei na França, morei em Londres, depois me qualifiquei como advogada em Nova York, eu fui conforme, como diz o Paulinho da Viola, fui indo conforme a vida vai levando, a onda vai levando, e agora estou aqui nos Estados Unidos, mas também passo bastante tempo no Brasil e em Portugal. Uhum. Conheces Lisboa, não? Conheces Portugal? Que opinião tens de Portugal, de Lisboa e dos portugueses, Kátia? Bem, eu tenho que confessar que desde os 15 anos Bom, minha bisavó era portuguesa e a gente sempre teve a cultura portuguesa muito presente, assim, na casa da minha avó. Tinha o cozido nos domingos e eu sempre fui fã de Carlos do Carmo. Então, quando eu tinha 15 anos, Carlos do Carmo foi para o Rio fazer um concerto. E a primeira vez que eu fui a Portugal foi em 1987.
E era um país completamente diferente do que a gente vê hoje, mas eu fico muito feliz de ter acompanhado todas as mudanças do país, assim, do salto que Portugal deu desde aquela época, da primeira vez que eu fui, as estradas, tudo. É um novo país. Eu acho que quem visita Portugal hoje nem tem como imaginar como era Portugal, a cidade de Lisboa, a Alfama, em 1987. Eu sempre gostei muito da literatura portuguesa, sou fã do Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz. Enfim, eu sinto um laço bastante forte com a cultura portuguesa. Uhum. né? Estás a falar de literatura, mas tu como autora, escritora, como desde, não sei se foi desde jovem, como é que o que é que te motivou a interessar-te pela literatura? A literatura em geral, né? Não só a literatura portuguesa. O que é que te motivou a entrar no Sim, mundo da assim, literatura? para mim a literatura é uma coisa bastante orgânica. Eu comecei a aprender a ler cedo, bem cedo, que é minha mãe que me alfabetizou. E, bom, eu acho que tem uma influência da minha família, que muitos leitores, meus avós, meus pais, sempre lendo, sempre com muitos livros na casa, sempre me interessando, mas não só isso, como essa necessidade de expressar algo mais diante de uma certa precariedade que a vida tem. Então, eu comecei a escrever muito cedo. Eu fazia poesia desde os 6 anos. Eu sempre fui assim mais introspectiva e eu sempre escrevi. Então, desde que eu comecei a saber escrever, eu comecei a escrever. Uhum. E entre a poesia e a prosa, qual é que preferes? Essa é uma pergunta difícil. Bom, eu acho que eu prefiro a poesia. A, a prosa, eu acho que ela requer, pelo menos a prosa que eu gosto de escrever, é mais labiríntica, requer bastante trabalho. Já a poesia é o que eu consigo fazer que é mais próximo à música, porque eu acho que a música é a arte mais sublime de todas, mas eu não tenho talento nenhum para música, então eu escrevo poesia. Uhum. Como defines a poesia? O que é para ti a poesia? Que é para mim a poesia. Para mim a poesia são as lacunas que eu não consigo pôr na poesia. Uhum. É esse espaço que fica, que a gente não tem nem palavras. Por isso que eu acho que a poesia tem que ser bastante concisa, sucinta, porque é o que não é dito, que é a Uhum. poesia. Uhum. É que são aqueles sentimentos que não são ditos ou exprimidos É, através das palavras. Tu é, consegues desabafar na poesia? É isso? não sei se é desabafar, é uma mistura também da própria estética da língua, dos sons, com o que a gente sente, mas é uma aproximação até ao divino, não é? Eu Uhum. acho. É algo de sagrado na poesia para mim. Uhum. É. Tens alguma poesia que gostarias de compartilhar connosco? Eu até separei uma aqui. Né, sábado passado, estava conversando com um amigo meu que é poeta, ele é mineiro, mas mora no Rio, e a gente estava falando como a poesia é a medula, né? Toca na Uhum. medula. Então, eu separei aqui uma poesia
que fala um pouco disso, que ela vem de dentro do osso. É do meu livro que saiu pela Gato Bravo, em Portugal, se chama Baleias, Bromélias e Outras Naturezas. Foi lançado agora em julho, lá em Lisboa. Arranque a pele da cabeça de um humano para adquirir conhecimento, não amor. O amor fica dentro do osso e não é muscular. Arranque a pele da cabeça do homem. Conte as suas suturas. Examine a caixa craniana. A menor das estrelas é do tamanho da cabeça de um gênio. Ou 15 ovelhas saem da lâmpada, dançam no pasto amarelo, na pontualidade da inconsciência, de suas patas traseiras enlameadas pelo fluido cerebral, curto-circuito em megawatts. Eletrocutar pesadelos. Frankenstein desponta do interior de uma baleia para estudar a cena de terror, quando besouros da inteligência especializam-se na anatomia de um louco. A minha poesia é marcada, assim, pelo surrealismo, não é? O que às vezes causa desponto. Claro que sim. Como caracterizas a tua obra no geral, Kátia? Como tu podes caracterizar? Tu falaste agora que é surrealista. Algo mais que tu gostarias de adicionar a isso, como para caracterizar essa obra que tu tens feito ao longo destes anos? Sim, sim. Quando eu comecei a escrever, eu não fiz letras, né? Então eu não sabia muito bem sobre gêneros, sobre essa parte técnica da literatura. E então um amigo meu falou assim: mas você é uma escritora surrealista. E foi aí que eu descobri que eu era surrealista. E o surrealismo realmente é bastante marcante para mim. Eu tenho essa tendência ao dadaísmo, surrealismo, a patafísica. Meu último livro é A Patafísica do Quadrado. É sobre o absurdo. Há uma tendência a pensar que o surrealismo é simplesmente um fluxo de consciência que a gente não elabora, mas a gente elabora em cima disso, requer todo um fundamento, né? Mas é isso, é uma escrita espontânea, assim, sem muitos parâmetros. Eu não gosto de gênero. Eu acho que a arte é livre, é um campo completamente aberto e que também requer rebeldia, requer ousar. E é por aí, eu gosto de ousar, tentar coisas que sejam um pouco mais experimentais, né? Qual dos livros que você escreveu a marcou mais e porquê? Eu acho que é o próximo. Podes Eu, adiantar um pouquinho dele? Ou não. não? Não? Hemingway dizia que você não devia falar Ia do próximo falar trabalho, que é proibido. Mas não fales do nome, mas porquê? Porquê é que ele mexe mais contigo? Porquê é que ele tem essa conexão mais forte contigo? É porque ele trata de Copacabana. E eu sempre criei ambientes outros, assim, meio. Nunca tinha um lugar específico para desenvolver, era uma coisa mais abstrata, o lugar. Porque o lugar, ele é um personagem também. Se a gente começa a enfatizar no lugar, ele se torna protagonista também. Então, eu sempre quis apagar o lugar, um lugar que já existia. Mas agora eu sinto que eu estou tomando esse novo risco, que é o lugar. O lugar como protagonista. Claro, claro. Embora, eu sempre penso muito na América Latina, então não é que está totalmente desterritorializado, a América Latina é bastante presente para mim, porque acho que um escritor latino-americano
Ele é um investigador, ele é um detetive, é, porque a América Latina tem muitos segredos, muitas coisas para a gente Explorar, desvendar, é. Então, eu sinto que é isso. E como eu ainda acho mais interessante a pessoa ser um detetive particular, mas na falta de ser detetive, então é bom ser escritor. claro. Por falar em América Latina, eu li que és apologista de uma maior aproximação do Brasil aos países hispânicos que o rodeiam. Achas mesmo que o Brasil está um pouco afastado do resto da América Latina, da Hispanoamérica, neste caso? E porquê? Hoje em dia até tem um pouco mais de aproximação, tem alguns escritores brasileiros que já se dedicam a traduzir trabalhos de escritores da América Latina, mais, né, do que antes. Acho que até com a globalização, com os meios de comunicação que a gente tem hoje, tem mais coisa, mas poderia ser mais ainda. E tem a questão da língua, que acaba fazendo com que o Brasil fique um pouco à parte do resto da América Latina. Já várias vezes eu vejo eventos assim, literatura latino-americana, aí não tem o Brasil. Eu costumo logo mandar uma mensagem. Mas espera aí, não dá para pôr o Brasil nesse evento. Claro, Como tem um encontro latino-americano sem o Brasil. sim, sim, Mas isso acontece com os países que são tão grandes, né? Os Estados Unidos também acaba esse tamanho do país, fazendo do país, apesar de tão grande, uma espécie de ilha, né? uhum. Que se desconecta um pouco do resto do mundo ou dos seus vizinhos, É, porque é, é demasiado colossal, é demasiado, pois é. demasiado enorme. Grande já por si. Eu adoro quando eu encontrei com o Eduardo Lourenço, e ele falou para mim assim: o Brasil vai precisar de uns 200 anos para se digerir ainda. E é isso, é um país já por si só tão grande também. É difícil, enfim, difícil até a Claro. nossa integração regional. É, às vezes os escritores do Nordeste ficam periféricos, tem muita queixa, com razão, que concentra tudo no Rio e São Paulo. Para quem é de fora às vezes um escritor de Pernambuco precisa se mudar para São Paulo para poder ter o trabalho reconhecido, publicado, ou ouvir de Minas, né? Apesar de Minas ter tantos escritores, tudo, acaba às vezes a pessoa se mudando para São Paulo para poder se integrar melhor no meio literário, né? Claro. Uma perguntinha ainda mais, já no fim desta entrevista. Eh, Estamos no ano, começamos o ano de celebração do centenário de uma das maiores escritoras de língua portuguesa e também da literatura portuguesa, que é Agostina Bessa Luís. Como caracteriza essa, essa escritora e a obra que ela deixa? Então, a Agostina foi uma super descoberta para mim como escritora. Para começar, porque a obra da Agostina é gigantesca. A quantidade de livros que ela escreveu, mas a maior descoberta para mim foi pessoal. Eu fui criada conversando muito com a minha avó e ela falava dos tios, da mãe, aquela família. E, de repente, quando eu abri os livros da Agostina, eu pensei, isso faz parte também da minha cultura, da minha vida. Essas famílias também eram parecidas com a que eu tinha Sim, é, em algum lugar no tempo. Então, ela meio que reconstruiu um pedaço que ficava assim meio indefinido para mim, que eu ouvia falar, mas a partir da leitura da Agostina eu comecei a entender mais
o meu passado, de onde vem parte da minha família, esses relacionamentos, a maneira de pensar, a maneira de se comportar. E eu lamento muito que a Agostina não seja muito lida no Brasil, é, e pouquíssimo conhecida no Brasil. É uma pena. Eu entendo que a linguagem seja mais difícil, esteticamente, ela é sensacional. E, e a gente hoje sofre um pouco com uma, com, com uma criação literária, um vocabulário mais limitado. E quando se lê Agostina, a gente vê o quanto que a língua portuguesa pode te oferecer também, e a gente acaba ressuscitando palavras, e além do que, tem uma coisa muito moderna na Agostina, se a gente lê agora. Certos termos, certos adjetivos que ela usa, que são assim incríveis, são fantásticos, que hoje em dia talvez fossem considerados vanguarda, mas que ela usava. Uhum, Então, e sem eu até dúvida. separei esse livro aqui, que eu gosto muito, Contos Impopulares, que já para começar, eu acho o título sensacional. Uhum. Alguém que diz que vai publicar contos impopulares. E toda a originalidade dela, a coragem, numa sociedade onde o papel da mulher é um pouco mais limitado. Então, eu acho que ela abriu muitas fronteiras, ela é um exemplo para qualquer escritora da lusofonia, ela é um grande exemplo. Assim como Uhum. a Lídia Jorge também, a Maria Gabriela Lansol. A língua portuguesa tem, e no Brasil, claro, tem a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, essas escritoras assim que abriram um caminho para a gente ir continuando na estrada. Sim, sem dúvida. E são grandes escritoras. Lembrei-me aqui de dizer-te que neste encontro tive a oportunidade de entrevistar uma das maiores estudiosas da obra de Agostina Bessa Luís, que é a doutora Maria Fátima Marinho, da Universidade do Porto. Há uma entrevista dela que eu também convido o público que nos está a ver, se não tiveram a oportunidade de ver, possam ver essa entrevista que eu fiz à doutora Fátima Marinho, que além de estudiosa, especialista na obra de Agostina Bessa Luís, conheceu a autora, foi amiga da autora. E é uma conversa bastante interessante, eh, coisas da vida da Agostina, eh, que sempre influenciaram a sua obra, não é? E isso que tu falaste sobre a família, Agostina retrata um pouco essa família do mundo rural português, não é? As tias, os tios, as criadas, aquela vida no campo, lá no campo em Portugal, que é um mundo que talvez já não existe mais, não é? Mas diz respeito a nós porque nós temos raízes portuguesas e quando nós lemos estes romances da Agostina, nós lembramos também do nosso passado familiar, não é? Porque parece que essas personagens vêm dali, não é? Têm forma, têm cheiro, É, foram reais, ou seja, é, são eu também. reais. Eu vi que ela tinha muito humor, que ela era engraçada, a Agostina. Sim, sim. Em junho, quando eu fui num festival em Portugal, e o humor da Agostina, mas também a ousadia, porque ela usou o Camilo a Castelo Branco como personagem. Enfim, ela também ousou assim como criadora. É, todo um mundo que ela tem vários livros dela também de arte, né? Com relação à arte. Ela era uma pessoa com muito conhecimento, né? Como vê o panorama literário brasileiro, português, lusófono, no geral? Tem algum escritor pelo qual sinta vivo, que esteja vivo? Alguma admiração e porquê?
essa admiração por esse escritor do mundo lusófono? Ai, é temeroso citar nomes, não posso magoar ninguém. É, a minha tendência é ler livros de 100 anos atrás. Eu tenho uma tendência de ler o que já passou a prova do tempo, não é? Sou muito apegada ao que se produziu por volta dos anos 20, porque eu também sinto que agora, 2022, 2020, nós estamos revivendo o início do século passado. Então, eu me identifico muito com essa época e com escritores dessa época, inclusive sem querer, sem ter essa intenção, mas por causa dos movimentos de criação daquela época. Acho que a literatura portuguesa, em português, em língua portuguesa, tem excelentes escritores, precisa ser mais divulgada no exterior. Às vezes fica um pouco insular, mesmo quando os livros são publicados aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em países estrangeiros, é muito difícil um autor lusófono alcançar leitores estrangeiros, cair nesse mar de produção literária contemporânea. Mas a literatura ela tem que resistir muito à prova do tempo e é como o Bolanho, por exemplo, que já está se tornando um clássico. Mas é difícil a língua portuguesa, porque a gente fica mesmo assim num lugar complicado para ser divulgado. O Brasil, por exemplo, agora, o Brasil tinha um programa de assistência à tradução, mas nem isso mais tem. É muito difícil. Outro problema que eu encontro e que eu acho muito chato é que tem um estereótipo do autor latino-americano, principalmente do autor latino-americano. Tem que ser de realismo mágico, tem que falar sobre determinados temas. Eu sinto que tem um certo obstáculo a ser ultrapassado para os nossos autores de língua portuguesa e os latino-americanos em geral serem considerados autores da literatura universal. Porque, no final das contas, eu acho que é tudo uma literatura universal. Não era para ser... É boa literatura ou não é boa literatura? É isso que conta. É boa obra ou não? Pelo trabalho e também não é nem pela pessoa, é o que é o que está na página. Então, Tu tocaste agora num tema que eu já tinha ouvido falar de alguns autores latino-americanos, que é o síndrome de Gabriel Garcia Marques, que foi o grande pai do realismo mágico, não é? E foi um sucesso naquela época. Eu também gosto muito da literatura dele. Mas isso tem que ser superado, porque há outras ideias que podem ser exploradas. E muitos autores queixam-se disso, não é? Que as editoras estão à procura de outros Gabriel Garcia Marques para tentar reproduzir esse sucesso que Gabo teve na sua época. Hoje estamos no século XXI e os autores queixam-se que há outros temas que podem ser explorados. Também compartilhas essa opinião, Cátia? Sim, eu acho muito cansativo esse rótulo do realismo mágico. Basta a gente escrever qualquer coisa que não seja... até porque o que é o realismo mágico? Então, esse rótulo começa a abranger um monte de coisa que nem é realismo mágico. E nossa, é um reducionismo, assim. Eu gostaria muito que nós, autores
da América Latina fôssemos vistos como autores, mas, por exemplo, as editoras na Europa, elas têm a tendência a querer que um brasileiro escreva sobre determinadas coisas, sobre determinados temas, lugares, mas por que não aceitar o autor pela própria obra, pela humanidade que ela engloba, não é? Uhum. Então, há um reducionismo brutal, porque, às vezes, até quando se tenta fazer justiça. Ah, Uhum. não, eu vou publicar sobre esse tema, pô. Mas fazer justiça talvez fosse respeitar o autor latino-americano como se ele fosse um autor do hemisfério norte, vamos dizer assim. E Uhum. isso é muito difícil, é muito difícil. É, Uhum. e, mas, enfim, é claro que há muitas queixas, não é? Também há essa queixa entre a literatura produzida por homens e literatura produzida por mulheres, né? É muito difícil a, a literatura produzida por uma mulher ter o mesmo espaço, se luta e tal, mas ainda assim é a maneira de se interpretar é, só por quem escreveu, não é? Às vezes a vontade às vezes eu acho que todo mundo devia escrever só com pseudônimos. É certo. Kátia, uma última mensagem aqui para o público venezuelano, hispano-americano e português, como brasileiro, que nos estiverem a ouvir. Sim. A minha mensagem é, por favor, leiam os autores contemporâneos da lusofonia, não é? Apreciar a nossa literatura, porque muitas vezes eu vejo aqui nos Estados Unidos, assim como eu vejo na Inglaterra, uma apreciação pelos próprios autores Uhum. deles. E eu sinto que há uma tendência, pelo menos que eu observo no Brasil, é a apreciação do que é produzido pelo estrangeiro. Mas há coisas muito boas sendo feitas, e é isso, apoiar a própria literatura em língua portuguesa, apoiar a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é de uma beleza incrível. A gente viaja e está falando português, as pessoas falam, mas que língua é essa? É tão bonito, o som é tão bonito. E tem uma beleza tão grande na nossa língua. Eu gostaria que as pessoas amassem mais a língua portuguesa. Certamente que sim. E cada vez há mais gente interessada em ouvir não, aprender a falar português. Sim, 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 sim. Em todo o mundo, por exemplo, na Venezuela, neste momento estamos a viver um momento de expansão do Uhum. número de estudantes de língua portuguesa, já vamos quase rumo aos 10.000 estudantes de língua portuguesa em escolas venezuelanas. E isso demonstra que o português é uma língua viva, que desperta interesse e paixão por parte do público que É. deseja aprendê-la. Não, eu me recuso a escrever em inglês, apesar de morar mais tempo em países de língua inglesa do que em países de língua portuguesa, mas eu sou tão apaixonada pela língua portuguesa, é incrível. O som é tão lindo, tão lindo. E senão não existia fado, não existia samba. Claro, muito bem. Obrigado, Kátia, pelo seu tempo Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, obrigada por postos também. Obrigada, obrigada. e tudo de bom para ti. Igualmente.